Bom dia, galera. Dando continuidade ao nosso estudo de óptica geométrica, vamos resolver alguns exercícios da nossa lista, né? Começaremos pelo número 4. Vamos lá. As afirmações a seguir tratam dos conceitos básicos da óptica geométrica. Indique a questão incorreta. Ó, muita atenção. Questão incorreta é a afirmativa que ele pede. Então vamos para a letra A. Os raios de luz são setas orientadas que representam a luz e são classificados como paralelos, convergentes e divergentes. Essa afirmativa está correta. Por que ela está correta? Vamos lembrar dos nossos estudos. Uma fonte luminosa emite raios de luz e esses raios de luz, se eles partem do mesmo ponto e se separam, são raios de luz divergentes. Se eles partem de um local e se concentram em um ponto lá na frente, eles estão convergindo. Ou eles podem seguir sua trajetória retilínea paralelo um em relação ao outro, como para nós o raio do Sol, né? Então ela está correta. Afirmativa B. A ótica geométrica estuda a natureza da luz. Gente, quando ele fala natureza da luz, ele está querendo dizer o seguinte, que nós vamos nos preocupar se a luz é um corpo, se ela é energia e essas coisas. Não, nós não estamos preocupando com isso. Nós só preocupamos com o quê? Com o comportamento do raio de luz. O que ele projeta para nós. Se é uma sombra, se é uma imagem, uma reflexão, uma dispersão e assim por diante. Então, essa é a alternativa falsa. Então, é ela que nós deveremos marcar. Mas vamos continuar analisando aqui para julgar se ela está realmente correta na sua totalidade, né? Afirmativa C. Fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem luz própria. A Lua é um exemplo de fonte de luz secundária. Correto, né? Então essa afirmativa está correta. A letra D. Quando um feixe luminoso muda de meio de propagação, ocorre o fenômeno óptico da refração, que nós vimos em sala de aula, quando eu expliquei, falei muito sobre quando o vidro atravessa, perdão, quando a luz atravessa um vidro, né? Então essa afirmativa também está correta. E a letra E. A ótica geométrica estuda os fenômenos com base em experimentos e não analisa a natureza física da luz, mas interpreta como setas orientadas denominadas de raios de luz, que é o que eu afirmei ali em cima. Então também está correto. Então a única alternativa errada é a letra B. E como ele pede a alternativa incorreta, nós deveremos marcar a letra B de bola. Os próximos exercícios da nossa lista serão o número 6 e o 68. Vamos começar pelo 68. 68 afirma o seguinte: uma fonte de luz secundária que se apresenta de cor azul possui tal cor por quê? Bom, primeiro, se é uma fonte de luz secundária e ela tem a cor azul, significa que ela não emite luz própria, ela faz o quê? Apenas reflete a luz. Como ela reflete apenas a luz azul, vamos lembrar o seguinte: a cor de um objeto é a cor que ele reflete. Então, se ele se apresenta como azul, é porque você enxerga apenas a cor azul nele. Então, significa que se ele for iluminada por uma cor branca, por exemplo, que é a junção das 7 cores, ele vai absorver as outras 6 e vai refletir apenas a azul, certo? Então, isso ocorre porque, letra A, refrata a luz incidente. Refratar significa atravessar, né? Então não é. Letra B, reflete a luz azul. Essa é a alternativa correta, certo? Por que as demais estão erradas? Ó, letra C, difrata a luz azul. Difratar é contornar. Letra D, absorve a luz azul. Se ele absorvesse a luz azul, você não enxergaria. E letra E, emite luz azul. Não tem como emitir, porque é uma fonte de luz secundária, ou seja, ele só reflete, ele não emite, não possui luz própria. Por isso, a alternativa B de bola. O exercício 6 diz o seguinte: quando a luz branca atravessa um prisma, né, ela decompõe-se, tornando evidente o espectro de cores que se unem para formá-la. Bom, vamos lá. O que ele quer dizer aqui? A luz branca, ó, vamos interpretar, vamos esquecer um pouco a lógica da óptica geométrica e vamos focar no texto. Quando a luz branca atravessa um prisma transparente,
ela decompõe-se. Então você já sabe, vamos supor que você não soubesse nada de ótica, mas olha como uma interpretação de texto bem clara te ajuda a resolver o exercício. Ela decompõe-se. Se ela decompõe-se, ela é formada de outras cores, né? Tornando evidente o espectro de cores que se unem para formá-la. Então, esta parte do texto, daqui até aqui, afirma o seguinte, que a luz branca é composta de várias cores que a formam. Aí, olha só, o fenômeno descrito... Então, vamos lá, vamos usar a interpretação. Quando nós falamos de decomposição, né, é uma separação. Se é uma separação, eu posso usar simplesmente na parte do texto a lógica do português que nos afirma que dispersão é uma separação. Disperso, separado. Mas é claro, esse é o nome adequado fisicamente para o fenômeno, né? Então a alternativa correta, letra A. Nesse exercício 33, vamos analisar o seguinte. Na figura a seguir, F é uma fonte de luz extensa. Então aqui, vamos pegar aqui nossa fonte de luz extensa, que eu vou pintar aqui de verde para ficar mais claro para você enxergar, certo? E aí, eu vou marcar dois pontinhos aqui. Eu vou marcar esse pontinho aqui de Z e vou marcar esse pontinho aqui de W. Por que eu estou fazendo isso? Eu nem vou continuar ainda lendo o texto. Analisa comigo o seguinte. Quando eu possuo uma fonte de luz extensa, né, eu tenho que analisar que eu não posso ficar me preocupando com todos os raios de luz que são emitidos por ela. São bilhões de bilhões. Então eu vou me preocupar apenas com os raios emitidos pelas extremidades. Então, essa extremidade da esquerda eu chamei de ponto Z, a extremidade da direita eu chamei de ponto W. Então vamos continuar aqui. Aí ele continua o texto falando assim, ó, que F é uma fonte de luz extensa e A, que esta linha aqui, é um anteparo. Está aqui A. O que é um anteparo? Uma região, um objeto, uma superfície que vai impedir, vai parar a trajetória da luz para que você possa analisar, se ela for opaca, né, no caso. E ele fala isso, que é um anteparo opaco, ou seja, a luz não atravessa. Lembra que nós falamos isso durante a aula, que um meio opaco, ou superfície opaca, é que não deixa a luz atravessá-la, né? Bom, aí ele diz o seguinte, pode-se afirmar que as regiões 1, 2 e 3 são o quê? Sombra ou penumbra? Então eu tenho o seguinte, a sombra, certo? A sombra, nós podemos afirmar que é uma região sem luz. Pronto. Então a sombra, a ausência de luz, ela é bem escura, bem preta, bem negra. Agora, a penumbra, quando eu vou analisar ela, nós sabemos que a penumbra é uma região pouca luz. Se é uma região de pouca luminosidade, ou seja, tem sombra, mas ela é muito ralinha, muito rarefeita, né? Vamos analisar o seguinte. A região que é iluminada pelo ponto Z está aqui, certo? Vou marcar aqui de azul, toda essa parte aqui, ó. E aí, ilumina aqui também, ilumina aqui, mas aí não me importa. Eu vou analisar apenas esse cone aqui, esse triângulo. Então a luz vem, dispersa aqui, e ela vai produzir sombra. Sombra na região 2 e na região 3, certo? Então eu tenho sombra da região Z, tá aqui, tem uma sombra aqui, e aqui eu também tenho sombra. Mas quando eu analiso o ponto W, analisa só, vamos observar só. O ponto W, assim como a Z, ilumina toda essa parte aqui e aqui, mas ela não ilumina a região 2 nem a 1. Então o que acontece? A região 2 não é iluminada nem por Z e nem por W. Já a região 3, ela é iluminada por W, mas não é iluminada por Z. E a região 1 não é iluminada por... Aqui, ó. Perdão, falei errado, corrigindo. A região 1, ela é iluminada por Z, mas não é iluminada por W. A região 3, ela não é iluminada por Z, mas é iluminada por W. Então significa que aqui eu tenho região de
penumbra, penumbra e sombra. Então a alternativa correta, respectivamente em sequência, seria a alternativa C, penumbra, sombra e sombra. Você está vendo no papel aqui uma região de penumbra, ó. Essa parte que eu estou mostrando aqui com a caneta, que eu estou fazendo com a mão. Ou seja, você consegue ver o papel branco. Se eu riscar aqui, você vê o traço. Por quê? Porque chega a pouca luminosidade, né? Bom. 3 feixes de luz de mesma intensidade podem ser vistos atravessando uma sala, como mostra a figura. O feixe 1 é vermelho, o feixe 2 é verde e o feixe 3 é azul. Então aqui nós temos os 3 feixes paralelos entre si, ó, paralelos, paralelos, paralelos. Quando eu falo feixe paralelo entre si, esse raio é paralelo a esse, certo? De acordo com esta fonte. Esse raio é paralelo a esse de acordo com essa fonte, esse raio é paralelo a esse de acordo com essa fonte. Ok? Os 3 feixes se cruzam na posição A, bem aqui, e atingem o anteparo, que é esse daqui, nas regiões B, C e D. As cores que podem ser vistas na região A, B, C e D, respectivamente, são. Então vamos lá. Ele pediu para que você analisasse o seguinte. Eu tenho aqui região A, região B, região C e região D. Se é respectivamente, nós vamos seguir essa sequência. Então, no ponto A, nós temos a união dos 3, que vai dar para nós a luz, a composição da luz branca, certo? No ponto B, vamos olhar o ponto B. O ponto B veio daqui, ó, do feixe da fonte de luz 3, que é azul. Então aqui a letra B será azul. A letra C, que vem em linha reta, vem iluminado pelo 2, que é o verde. E o ponto D vem iluminado pela fonte 1, que é o vermelho. Então logo a sequência vai ficar qual? Branco, azul, verde e vermelho. E branco, azul, verde e vermelho está descrito precisamente pela alternativa D de dado. Exercício 42. Exercício muito interessante por um motivo. É simples, é fácil, só tem um probleminha. A interpretação de texto que você vai usar nele é o que pode te levar, te conduzir a um erro. Olha só. Marília e Dirceu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Então está aqui a lâmpada do poste, certo? Assinale a alternativa em que estão corretamente representados os feixes de luz que permitem que Dirceu veja Maria. Então olha só a interpretação. Para que Dirceu possa ver Maria, o feixe de luz, representado pelo segmento de reta orientado aqui, tem que sair da fonte de luz, tocar Marília e aí vir até Dirceu, porque Dirceu só enxerga a luz refletida por um corpo. Então vamos analisar aqui por que apenas a letra A está correta, certo? Olha só, ó a trajetória. Fonte de luz, emitiu luz, está vindo para cá, tocou Marília e foi refletida até Dirceu. Então está correta, porque Dirceu só consegue enxergar a luz que chega até seus olhos. Por que a B está errada? Porque se é para Dirceu ver Marília, a luz tem que ir para Marília e vir até Dirceu, não de Dirceu para Marília. Não faz sentido, é o oposto. Olha essa figura aqui, a letra C, né? Na letra C, a trajetória do raio está representada da fonte para Marília e de Dirceu para Marília. Quando você observa Dirceu para Marília, você está dizendo que ele está emitindo luz para Marília. É só que a luz tem que chegar até os olhos dele. Por isso também está errada, assim como a B. E a letra D? A letra D é como se Dirceu estivesse emitindo luz tanto para a fonte como para Marília, que também prova para nós que está errada. Então apenas a alternativa A está correta. Exercício 15. Para que alguém com olho normal possa distinguir um ponto separado um do outro, então aqui nós temos os pontos que eu vou chamar ponto A e ponto B. Possa distinguir que esses pontos estejam separados, tá? É necessário que as imagens desses pontos, que são projetadas em sua retina, então aqui nós temos a retina, ó, né, que captam essa imagem,
estejam separadas uma da outra uma distância de 0,005 milímetros, ou seja, 5 vezes 10 a menos 3. Gente, o que é isso? Ele está afirmando isso aqui, ó. Quando a imagem é formada aqui, o ponto B fica aqui embaixo, que eu vou chamar de B', e o ponto A, que estava embaixo ali, fica em cima, a linha. Lembre-se que a imagem em uma câmera escura de orifício, ela fica invertida, né? E aí, ó, vamos analisar o seguinte. Você não consegue enxergar quando a imagem formada no seu olho é menor que isso. Isso é o mínimo que você pode enxergar, que você consegue enxergar. E aí, é baseada nessa constatação que nós temos a tela retina da Apple. O que a tela retina faz? Ela consegue, de acordo com a distância média que você fica do aparelho do celular, fazer com que você consiga distinguir pontos, mesmo que minúsculos, muito próximos um do outro, com qualidade. E essa distância é 1/3 de um pixel. Por isso você tem uma alta resolução, uma alta qualidade naquela tela, né? Mas vamos continuar. Adotando-se um modelo muito simplificado de olho humano, onde aqui nós temos a pupila, que vai possibilitar que entre a luz, né? Aqui a retina, aqui o corpo, né? O cristalino fica aproximadamente aqui, no qual possa ser considerado uma esfera cujo diâmetro desse olho, dessa esfera, é de 15 milímetros. Tá aqui. Qual que é a maior distância em metros? Ou seja, esse x que ele quer que você descubra em metros, tá? Que esses dois pontos devem estar, tá? Um milímetro em relação ao outro, devem estar da pupila aqui, para que o observador perceba que os dois estão separados. Sabe o que ele quer dizer com isso? Você vê os dois assim, ó. Tá aqui. Se você trouxer um pouco mais para cá, você verá um borrão assim, ó. Você não consegue distinguir que eles estão separados. Para você parece que estar junto. Entendeu? Então vamos lá. Isso é uma câmera escura de orifício. Eu tenho uma reta vertical, tenho uma reta horizontal. Aí aqui eu tenho uma reta horizontal e eu tenho outra reta vertical. Então eu tenho este ângulo igual a esse, este ângulo igual a esse e este ângulo perpendicular igual a esse. Então vamos lá. A altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior está para a distância menor. Vamos dar nomes a isso. Quem é minha altura maior? É do objeto, certo? No caso aqui é a distância entre os dois pontos, que eu vou chamar então aqui de reta AB. Tá aqui. Esta reta AB é o meu comprimento, minha altura maior na vertical. Meu comprimento na vertical, que é minha altura maior. Dividido pela altura menor. Quem que é minha altura menor? Esta retinha do AB'. O A', B', que possui entre si uma reta, que é a menorzinha, também na vertical. Então a altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior, que é o x, está para a distância menor. Quem é a distância menor? Aqui que eu vou chamar isso aqui de y. Pronto. Esse comprimento eu chamo de y. Está aqui. Só para darmos nomes. Certo? Distância maior, distância menor. Então agora, gente, vamos substituir e efetivar o cálculo. A altura maior é de 1 milímetro. Está aqui. A altura menor, ela é de 5 vezes 10 a menos 3, que é essa altura menor aqui. Também em milímetros, tá? Pronto. Eu quero encontrar o x, que será meu denominador desta parte da fração, dessa fração do lado direito, e o y é 15. Então agora, efetivando o cálculo, eu pego 15 que está dividindo, multiplica 1, então 15 vezes 1, dividido por 5 vezes 10 a menos 3, é o valor de x. Pronto. Então nós temos 15 vezes 1, 15. 15 dividido por 5, 13. Então x é igual a 3. E aí eu faço o quê?
não tem base 10, então eu vou subtrair os expoentes, porque é uma divisão. Como não tem expoente, 0 menos o menos 3 vai ficar 3 positivo, certo? Mas isso é em milímetros. Vamos lembrar que aqui milímetros, certo? Então, mili é 10 a menos 3. 10 a menos 3, se eu pegar aqui o expoente e somar, vai ficar 0. Então, eu tenho um comprimento de 3 centímetros. Desculpa, 3 metros, porque ele pediu em metros, bem aqui nesta parte, ó, x em metros, o que nos dá uma alternativa C. Exercício 11 da lista. Eu acho interessante exercícios que não possuem imagem para que você possa exercitar sua criatividade. E essa sua criatividade não é criar, não é apenas observar e desenhar de acordo com a interpretação textual. Porque olha só, um objeto de 8 metros de altura é colocado na frente de uma câmara escura de orifício. Então vamos fazer assim? Vou pegar aqui um escalímetro, vou desenhar uma superfície qualquer, pronto, tá aqui. Essa superfície eu vou desenhar um objeto aqui, que ele fala que esse objeto tem um comprimento, uma altura de 8 metros. Imagina que esse objeto aqui eu desenhei e representei como uma seta, né? Então ele tem uma altura de 8 metros. Então eu vou chamar de H maiúsculo 8 metros. Por que eu já coloquei H maiúsculo, Hzão? Porque eu sei que numa câmara escura de orifício sempre o objeto é maior que a imagem, né? Sempre. É colocado na frente de uma câmara escura de orifício. Como que nós usamos uma câmara escura? Bem no meio, aonde eu tenho aqui o objeto, tem que estar o orifício da câmara. Então eu sei que aqui está a minha câmara e essa câmara vai deixar entrar por um pequeno orifício, que é esse pontinho aqui, a luz refletida pelo meu objeto. Essa câmara aqui, ela tem entre o orifício até a sua profundidade uma distância, e nós temos que considerar também a distância entre o objeto, tá aqui, e o orifício, né? Que nós já vimos isso na formação da câmara escura de orifício. Pronto. Note que eu nem continuei lendo o exercício, né? Eu vou apenas desenhar a câmara e suas informações que nós já conhecemos de tanto fazer exercícios, né? E essa câmera vai produzir uma imagem aqui. Vamos supor, eu não sei ainda o tamanho, então vamos lá. Vamos analisar aqui. O objeto tem 8 metros de altura, é colocado na frente de uma câmara escura de orifício a uma distância de 3 metros. Então aqui, ó, essa distância aqui é de 3 metros. Sabendo que a câmara possui 25 centímetros de profundidade, então essa distância aqui é de 25 centímetros, certo? Calcule o tamanho da imagem formada. É isso aqui que ele quer, que eu vou chamar de Hzinho. É isso que ele pede para você. Então nós sabemos que esse objeto aqui, certo? Vai iluminar aqui, vai jogar, vai projetar um raio de luz através do orifício que vai adentrar a câmara aqui. Pronto. Trajetória do raio. Assim como agora a parte inferior, nós fizemos da parte superior, a parte inferior também vai projetar aqui a luz através da representação do raio, que vai projetar uma imagem aqui. Então a imagem que eu tenho é só esse pedacinho, não é esse H maior não aqui, só esse pedacinho. Como que eu calculo esse tamanho aqui, né? Bom, teorema de Thales. Esse ângulo é igual a esse, este ângulo é igual a este, e este ângulo é igual a esse. Então, se eu vou usar o teorema de Thales, vai ficar como? A altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior, que eu vou chamar isso aqui de D maior, e vou chamar isso aqui de D menor. Distância maior está para a distância menor. Quando eu for substituir os valores, vamos lá. A altura maior que eu tenho aqui é o H, vale 8 metros. Pronto. A altura menor é quem eu quero encontrar, minha incógnita. Comprimento maior, que é esse D aqui, é de 3, certo?
E a distância menor é de 0,25. Por que eu coloquei 0,25 e não 25? Metros, metros e centímetros. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Tem que trabalhar com unidades iguais. Então, vou fazer o quê? Vou começar aqui, ó. 0,25 vai multiplicar 8 e a altura vai multiplicar o 3. Então eu tenho assim, 3 vezes h é igual a 8 vezes 0,25. Pronto. 0,25 é um quarto, né? É a mesma coisa que eu pegar o 8 e dividir por 4. Então a altura será igual a 8 dividido por 4, que nós temos aqui, vai dar 2. E agora, eu pego esse 3 que está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar aqui, dividido por 3. Agora eu efetuo o cálculo, certo? 2 dividido por 3, ou 2 terços, 0,333 é o tamanho da imagem, certo? Vamos lá, aproximadamente, desculpa, 0,666, 66 centímetros aproximadamente. Pronto. Aqui em metros. Então observe, gente, a altura da imagem é sempre menor que do objeto. O comprimento da distância do objeto até o orifício é sempre menor que a distância do orifício até o fundo da câmera, ok? Na mesma proporção. Olha como que você poderia fazer diferente. Vamos olhar aqui. Se nós fizermos outro exercício muito interessante é o 27. Ele diz assim: um homem encontra-se parado diante de um poste luminoso, como mostra a figura. Qual que é o tamanho da sombra? Bom, as informações que nós temos. A altura do poste, a distância entre a fonte de luz e o chão é de 6 metros. Por que essa informação é importante? Porque esta fonte de luz aqui ilumina toda a região, mas ela produz uma sombra nessa região triangular aqui, ó. Tá vendo? E ele quer justamente a sombra, que é o valor do comprimento dessa sombra horizontal que é formada aqui. Ele quer a medida horizontal, distância x. Então vamos analisar o seguinte. Olha o triângulo formado pelos raios luminosos. Ó. Em relação ao chão, eu tenho na vertical um ângulo perpendicular, certo? E aí ele ilumina aqui, ó. Eu vou marcar de vermelho o que é do poste. Tá aqui. Pronto. Então, quando eu observar, vamos observar que a altura do homem, que eu vou colocar em verde aqui, ela está marcada com 2 metros de altura, certo? E aí nós temos o seguinte, nós temos uma distância, o x que eu quero encontrar está compreendido nesse triângulo, e minha distância horizontal está compreendido nesse triângulo maior. Este ângulo é igual a esse, este ângulo é igual a esse, e este ângulo é igual para os dois. Né? Eu tenho um triângulo menor dentro de um maior, certo? É como se minha imagem ficasse assim, ó. Vou representar aqui do lado. Tem um triângulo maior. Tá aqui o meu triângulo maior. Esse triângulo maior tem uma altura de 6 metros. Vou colocar tudo em metros aqui, tá? Tem uma distância horizontal que eu vou chamar daqui até aqui de x mais 2, porque eu tenho x mais 2 metros, é o meu comprimento total. E eu tenho essa hipotenusa, que não me importa o valor ainda. Dentro desse triângulo, que é o triângulo da luminosidade do poste, eu tenho o triângulo da sombra, bem aqui, ó. Esse triângulo da sombra, que está aqui dentro, possui uma medida de x, uma altura de 2, tá aqui, certo? Este ângulo igual a esse, este ângulo igual a esse, e o ângulo aqui embaixo é o mesmo para os dois. Então, como são triângulos semelhantes, não são iguais, mas são semelhantes, eu vou usar novamente o teorema de Tales. Como que vai ficar o meu cálculo? Vou chamar aqui de altura maior. Aqui eu vou chamar de altura menor, distância maior. Aqui eu vou chamar de altura menor e esse aqui de distância menor. Então vai ficar assim. A altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior está para a distância menor. Pronto. Quem são as minhas distâncias? Desculpa, quem são minhas alturas? A altura maior
é o 6. A altura menor é a altura da pessoa, 2 metros. Pessoa alta, né? Quem é a minha distância maior? É o comprimento desse triângulo aqui, que será compreendido entre x mais 2. Quem é a minha distância menor? O x. Pronto. Então agora eu só preciso resolver o x, né? Vai ficar como? X passa multiplicando, então eu tenho 6x é igual a 2 vezes x mais 2. Pronto. Aplicando aqui a propriedade matemática, vai ficar como? 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. E aqui mais, né? Porque é positivo. 2x, vou subtrair do lado de cá, né? Então vai ficar 6x menos 2x é igual a 4. Então, eu tenho 4x é igual a 4. Logo, x é igual a 4 dividido por 4. O comprimento de x, ou seja, o comprimento da sombra, é de 1 metro.